Olá, este é o podcast do meu curso, Meu Direito, Seu Direito, sempre trazendo temas interessantes e importantes do mundo jurídico, sempre com um especialista na área. E hoje nós estamos aqui com a doutora Celeste Leite, que é promotora de justiça e também presidente do Instituto Pro Vítima, é isso. E o nosso tema de hoje será Estatuto da Vítima, que é um tema muito interessante e atual. Então seja bem-vinda, doutora, ao nosso podcast de hoje. Muito obrigada, doutora Carmen. É um prazer estar aqui falando para os alunos do meu curso. Muito bom. Celeste, vamos lá. Eu acho que vamos começar primeiro com o Estatuto da Vítima, né? Que é um projeto de lei que foi, inclusive, idealizado por você, né? Então, fala um pouco se ele já está, como que está o trâmite desse projeto, né, na Câmara. Então, o Estatuto da Vítima, ele vem para consertar uma defasagem de 40 anos que o Brasil está na escuridão. Porque isso é uma demanda específica da ONU, que é a Resolução 4034 de 1985, que determina que todos os países tenham padrões mínimos de reconhecimento dos direitos da vítima. Então, aquele é o núcleo duro. Quais são os direitos humanos mínimos das vítimas? Direito à informação, direito à participação, direito à comunicação, direito à reparação do dano, direito à justiça restaurativa, dentre outros direitos que são previstos no Estatuto. E esse estatuto, que é o decreto, aliás, a lei 3.890 de 2020, né? Então faz o quê? 6 anos aí que está tramitando. Então, o projeto de lei é o 3890 de 2020, ele foi aprovado em dezembro de 2024 na Câmara dos Deputados e no ano passado ele já foi aprovado também na Comissão de Direitos Humanos e conta com pedido de urgência do senador Flávio Bolsonaro para ser votado em plenário. Atualmente ele está na Comissão de Segurança Pública com o senador de Goiás. Então, alunos que sejam de Goiás, peço o apoio de vocês, mandem e-mail, cobrem o seu senador, Wilder Moraes, para que ele entregue o relatório e paute com celeridade para que o Brasil saia dessa defasagem histórica que nós vivemos. Com certeza, nossa, e aí eu estava lendo esse projeto e eu achei interessantíssimo e eu gostaria que você falasse, porque assim, vamos começar pelos objetivos desse projeto, né, do estatuto. Primeiro definindo o que é vítima, né, que parece que houve uma abrangência aí da definição. Então, o estatuto ele tem 3 eixos básicos. O primeiro eixo é da prevenção. E quando nós falamos em prevenção, não é prevenção somente a reincidência. Então, o Estado ele tem trabalhado nos últimos 200 anos, pelo menos, em tentar ressocializar o agressor, o autor de um fato criminoso. Porém, ele esqueceu completamente daquele que sofreu o impacto daquele fato criminoso, que é a vítima. E nós trazemos um conceito inovador que, inclusive, está inspirando a nova diretiva da União Europeia de que nós temos um tratamento unitário da vítima. Então, a vítima não seria somente vítima de crime. Por quê? Nós, nos projetos que nós desenvolvemos no Ministério Público, seja o projeto AVAR, que é acolhimento de vítimas, análise e resolução de conflitos, seja no projeto IJA Mente Saudável, que era voltado a cuidar daqueles que cuidam durante a pandemia e também analisar os impactos nas vítimas da pandemia, foi possível perceber que não existe diferença substancial nos serviços e necessidades de apoio e de desvitimização, se você é vítima de um crime ou se você é vítima de uma pandemia. Então, nós abrangemos tanto as vítimas de crimes, atos infracionais, também calamidades públicas e desastres. Importante também não confundir, como o governo vem questionado, calamidade pública com desastre, porque quando nós falamos em calamidade, nós estamos pensando na tutela da saúde pública. E quando nós falamos em desastre, nós temos outro bem jurídico protegido, que é o meio ambiente, a incolumidade física, a incolumidade psíquica. Então, não tem como reduzir
simplificar a definição. Essa foi uma análise abrangente, feita em parceria com psicólogos, psiquiatras, advogados, promotores, juízes, até religiosos. Uma análise que foi realizada desde 2018 para se chegar a essa conceituação, que inclusive é a que será adotada na União Europeia, porque eles se apropriaram desse conceito do Estatuto da Vítima e reconheceram que você tentar reduzir a análise da vítima apenas à questão do crime, aí você não vai realmente suprir todas as suas necessidades. E quando nós falamos em vítima, nós falamos em, primeiro, a vítima direta. Quem é a vítima direta? É aquele que sofreu diretamente o impacto causado por aquela prática criminosa. Então, é ela que sofre os efeitos do evento traumático. Então, se ela que sofre o efeito do evento traumático, por exemplo, você sai aqui do meu curso, tá lá no metrô, se distrai, tá falando no celular, alguém pega o celular e sai correndo. Você foi a vítima direta daquele evento criminoso. Nós temos também a categoria da vítima indireta. Quem é a vítima indireta? São os familiares, as pessoas que têm uma relação íntima de afeto com aquela vítima. Então, eu tive um caso muito emblemático, que até foi noticiado na Folha de São Paulo, que são os órfãos da violência. Teve um latrocínio em que o agressor, para subtrair os bens do casal que estavam no carro, matou o pai e a mãe. E nós ficamos com 3 crianças órfãs. E uma tia que do dia para a noite, ela teve que assumir a responsabilidade de cuidado por aquelas 3 crianças, sem que o Estado dê para ela nenhum tipo de resposta, além de uma resposta meramente punitiva. Já na denúncia que eu realizei, eu já pedi para que fosse fixado também os danos morais, materiais e os danos psíquicos, tanto da família, a tia e as crianças, porque aquele trauma, aquilo frustrou um projeto de vida daquela família. Aquelas crianças vão ter sempre consigo aquela ausência do pai e da mãe. E isso precisa, sim, que o Estado atue, por isso que é tão importante o Estatuto da Vítima. Ela precisa atuar com acolhimento psicológico, com acolhimento social, com o fornecimento, inclusive, de uma assistência econômica àquela família, como está na Constituição Federal, que todos aqueles que são vítimas de crimes praticados com violência têm direito a uma indenização. E nós temos também as vítimas coletivas. Quem são as vítimas coletivas? Toda vez que você pratica um crime que ofende um bem jurídico coletivo, a antiga doutrina penal falava que o sujeito passivo seria um crime vago, que não teria um titular. Essa definição ela é imprecisa, não são crimes vagos. Eles têm sim titulares, são todos nós. O meio ambiente é de todos nós precisamos nos apropriar deles. A saúde pública é um direito de todos nós. O consumidor, o direito a uma relação de consumo sem vícios, sem cláusulas abusivas, é um direito de todos. Então, nós precisamos também tutelar os casos de vitimização coletiva. Entendi, nossa, bem abrangente, né? Isso existe ainda? Você, por exemplo, você pediu, mas é concedido esses direitos, essas vítimas ainda? Ou ainda por falta de amparo legal, ainda não é concedido? Então, após a propositura do Estatuto da Vítima, eu procurei o que então conselheiro Marcelo Witzel, do Conselho Nacional do Ministério Público, e levei um projeto de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, hoje, os promotores de justiça têm uma norma do Conselho Nacional do Ministério Público que já respaldam hoje a tutela da vítima em todos os âmbitos que são previstos no Estatuto. Muito bom isso, hein? Muito bom mesmo. E então ficou bem, vai abranger bastante os objetivos do Estatuto, né? Aí depois nós temos aqui, que eu anotei, eu achei bem interessante, os pilares do Estatuto, né? Que tem o reconhecimento, né? Que é o reconhecimento da vítima como sujeito de direitos
Não é uma coisa meio óbvia ou não era óbvio que uma vítima é sujeito de direitos, né? Porque parece que o Código Penal ele é todo voltado para o réu, né? Para aquele que responde o crime, mas não para a vítima. Nós temos toda uma doutrina penal um pouco enviesada no sentido de tutela do garantismo. Só que, à luz da Constituição, nós temos que tutelar pessoas e não acusados. Então, nós temos que ver que esse garantismo ele é para os dois lados, é tanto para o acusado como para a vítima. Os dois lados precisam ter seus direitos humanos reconhecidos e protegidos. Que é importantíssimo, né? Mas parece que existe um desequilíbrio aí, né? Talvez por costume, talvez por, sei lá, por cultura, não sei também. Então, nós precisamos ter essa virada de chave, né? Como eu disse no começo, o Brasil ainda está, no mínimo, 40 anos atrasado, porque essa própria resolução da ONU, ela demorou 50 anos para que se chegasse ao consenso de quais eram os direitos das vítimas. A vitimologia começou a aflorar após a Segunda Guerra Mundial, principalmente com o Benjamin Menzel, que ele era um advogado que passou a estudar casos concretos e tirar conclusões a partir dela, que é chamada primeira fase da vitimologia, que hoje já está superada, mas teve a sua importância histórica. E foi criado na ONU uma comitê para acompanhar, então, isso. E após 50 anos de congressos, foi no 7º Congresso das Nações Unidas de Prevenção à Criminalidade, que se conseguiu, então, esboçar e se chegar a um consenso de quais seriam os direitos humanos das vítimas. E aí, há 40 anos atrás, aliás, 41 anos já vai fazer, isso que falou, bom, então o Estado precisa também tutelar a vítima. Então, não é só o acusado. Que é importantíssimo, né? Meu Deus do céu. E aí depois nós temos aqui a proteção, né, que é a segurança física e psicossocial, que o Estatuto está trazendo, e essa reparação que você já havia falado, então danos morais, danos materiais, que também me parece, eu não sei se as vítimas elas têm essa consciência ou mesmo as pessoas pleiteiam isso na justiça, a reparação de danos por ser vítima. Então, já se está tendo um Ministério Público desde o projeto AVARC, em 2018. Ele editou uma resolução que obriga todos os promotores de justiça, já na denúncia, pedirem a reparação integral dos danos causados à vítima. O que seria uma reparação integral? Você tem que ter essa visão de frustração do projeto de vida daquela vítima. Então, não é só dano material, é dano psicológico, é dano moral e assim por diante. Tem que ter toda uma análise. E para isso é tão importante a aprovação do Estatuto da Vítima, para que nós tenhamos uma capacitação dos delegados de polícia, dos promotores de justiça, do Poder Judiciário, mas não só, também uma capacitação dos serviços de assistência social, uma capacitação dos serviços de saúde pública, uma capacitação dos conselhos tutelares, enfim. O Estatuto obriga que todos aqueles que tenham contatos com vítimas, eles sejam capacitados, tenham capacitação mínima de vitimologia. Então, o Estatuto tem 3 eixos básicos. O primeiro eixo é a prevenção, como eu já havia dito, né? Nós não falamos somente em prevenção à reincidência, mas prevenção à própria vitimização. Então, nós precisamos sair desse arcabouço populista dos nossos legisladores que acham que política de segurança pública é aumentar a pena. Não é aumentar a pena. Hoje o feminicídio é 40 anos de prisão. Na Itália é prisão perpétua. E, no entanto, os números só aumentam. Então, não adianta nós tentarmos reduzir a criminalidade usando as mesmas fórmulas já comprovadamente ineficazes. O segundo aspecto é o apoio. Então, todos esses serviços públicos, eles devem fornecer para a vítima uma lista dos serviços que existem. Você vai na delegacia, a pessoa está extremamente fragilizada, você pega o delegado e já fala assim, olha, você tem esse CAPES perto da sua região, tem esse CREAS, ou tem o Provítima, que é o instituto que atende vítimas, ou outros projetos que existem de acordo com cada região do Brasil. Por exemplo,
nós temos o infovitimas.com.br, que é uma plataforma que foi desenvolvida pela União Europeia e que o Brasil, pelo Instituto Provítima, é o primeiro país fora da Europa que tem essa plataforma. E o que nós fazemos? Nós trazemos na linguagem da vítima e para a vítima, então até para ela primeiro se identificar como vítima. Ai, eu sinto raiva, eu tenho culpa, de toda uma série de sentimentos para ela entender que isso é normal. Por exemplo, ou até às vezes ela fala assim, ah, não sei se eu estou sendo vítima, eu estou com desconforto. Aí ela consulta o site, ela consegue esclarecer para si mesma se ela está, por exemplo, num relacionamento abusivo. Ele também traz o que é o juiz, o que é o promotor, traz o mapa do acolhimento no Brasil, todos os serviços públicos que existem, que a vítima pode procurar e se socorrer sem nenhum custo. E o terceiro eixo, e o principal deles, é a desvitimização. Nós falamos que a vitimologia ela é uma ciência autônoma à criminologia, por isso que a gente estuda a vítima em diferentes contextos, em relação ao crime, em relação ao ato fracional, à calamidade pública, ao desastre. Então, são diferentes eventos vitimizadores. Então, ela cuida dos processos de vitimização e de desvitimização. Então, o que será necessário para ajudar aquela vítima a sair daquele ciclo vitimizatório? E isso, ela precisa de um apoio adequado para isso. Muitas vezes ela não consegue. Nós sabemos que esse ciclo é individual, varia de pessoa para pessoa, mas nós podemos sim acelerar essa cura. Que ótimo, né? Maravilhoso isso. E aí, e seguindo, né? Então, ele é bem abrangente, tem diversos pontos interessantes. Um outro ponto também interessante são os direitos fundamentais da vítima, né? Que eu achei bem interessante. Você falou um pouco sobre comunicação, informação, assistência jurídica e psicossocial. Aí você falou até da Infovítima, né? O tratamento dignatário, que é exatamente como... Mas aí precisaria da capacitação que o próprio estatuto é que vai obrigar, vamos dizer assim. É isso, né? O estatuto ele traz os direitos humanos básicos de todas as vítimas. Porque aqui no Brasil, nós só começamos a pensar em vítimas a partir de uma carta que foi feita pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha, para que o Brasil se adequasse à legislação de violência doméstica. Então, nós fizemos uma das legislações mais perfeitas do mundo, mas voltadas apenas para uma categoria de vítimas, que é a vítima de violência doméstica e familiar. As outras vítimas não têm esses direitos reconhecidos em lei, não são garantidos em lei. Já na Europa, eles fizeram um caminho inverso. Primeiro, eles reconheceram os direitos de todas as vítimas e depois eles passaram a reconhecer a questão setorial, os outros coletivos vulneráveis. Então, a questão da violência doméstica e familiar, a questão do estupro de vulnerável, a questão racial, a questão do idoso, da criança e do adolescente. Então, mas eles têm um eixo comum de direitos consolidados que são para todas as vítimas. E me parece que o caminho que nós adotamos, ele facilita a disseminação do discurso de ódio na nossa sociedade, porque fica muito fácil você levantar a bandeira que somente uma parte da população tem direitos e a outra parte não tem. E isso precisa ser suprido com urgência. O Estatuto, depois de tratar dos direitos humanos básicos das vítimas, sim, aí ele vai fazer a análise setorial, que aí ela cuida de cada coletivo vulnerável, a vítima de violência doméstica, a vítima de violência sexual, a vítima de preconceito racial, a vítima LGBTQIAP+, então todos esses coletivos vulneráveis, mas parte do reconhecimento que todos são exceção, têm o potencial de serem vítimas e têm os seus direitos garantidos em lei. E quais são esses direitos? O primeiro é o direito à informação. Então, eu sempre cito um exemplo prático. Eu sei que aqui a maioria é formada em direito, mas toda vez que eu vou dar palestras, por exemplo, em outros locais que não são da área jurídica, eu pego e faço o seguinte exemplo. Você recebeu uma mensagem de WhatsApp falando que é o seu amigo, que ele tá com a conta bloqueada ou alguma coisa do gênero, que ele precisa que você faça um Pix para ele de X reais.
Aí você pega, acredita, né? Esse é um golpe muito comum, e faz esse Pix e descobre que era um terceiro que não tinha nada a ver com seu amigo, que clonou o celular ou só copiou a foto, enfim. Aí o que você faz para resguardar seus direitos? Você vai na delegacia de polícia e registra um boletim de ocorrência. Aí, para você, vítima, qual é a expectativa legítima de uma vítima leiga? Que ela está esperando uma resposta do Estado. Ela foi lesada e ela quer uma resposta para essa lesão. Quando essa resposta virá? Nunca, porque ela não foi informada que, além de registrar o boletim de ocorrência, ela tem que manifestar a vontade de que aquela pessoa seja efetivamente investigada e processada, o direito de representação. O Estado não age sem que, no prazo de 6 meses, a vítima confirme que ela realmente quer. Isso é um absurdo, porque se ela foi na delegacia é porque ela quer. E na prática é uma sua fonte apenas de impunidade, né? Nós até lutamos para que, no mínimo, você equipare os prazos decadenciais aos prazos prescricionais. Por quê? A prescrição é um prazo que corre contra o Estado. Então é algo razoável você esperar que o acusado ele tenha uma expectativa legítima de que não tenha uma espada sobre a sua cabeça a vida inteira, que depois de 30 anos ele venha a ser processado por um fato pretérito. Porém, a vítima, ela não tem sequer o mesmo tempo que o Estado, e o tempo da vítima não coincide com o tempo do processo. Nós temos vítimas que sequer sabem que foram vítimas, principalmente aquelas de abuso sexual, quando são crianças, são adolescentes, e elas chegam à fase adulta e demoram para processar essa questão. Eu já atendi no meu gabinete uma senhora de 60 anos que foi abusada quando ela tinha 12 anos de idade. Então, primeiro, isso mostra que o trauma, que você não tratado, acompanha a pessoa que ela durante toda a sua vida, e também que o tempo da vítima não é o tempo do processo. Então, no mínimo, teria que equiparar os prazos prescricionais. E eu até sustento, eu vou além, eu digo que é inconstitucional esse tempo para a vítima. Deveria ter somente prazo prescricional e ponto. A vítima não deveria perder o direito por não exercitá-lo no prazo que o Estado entenda que ela deva exercitar. Ainda mais quando ela não sabe, né? Nem desconhece totalmente. Então fica pior ainda, né? Fica uma injustiça aí. Depois nós temos aqui o combate à revitimização, que você falou um pouco aí, que eu achei bem interessante, e aqui os deveres do Estado, né? Que eu acho que você também já falou um pouco a respeito de centro de apoio, por exemplo, criar centros de apoio e até mesmo a capacitação dos agentes, né? Você também já falou um pouco que eu achei bem interessante. E assegurar que a vítima seja ouvida antes de qualquer decisão da liberdade provisória do acusado. Isso é algo que está cada vez mais vigente na Europa, o direito da vítima de interferir na execução da pena, né? Não só no processo penal, mas ela também seja ouvida na fase de execução. A gente pode citar como exemplo até um caso bem conhecido do Roger Abdelmaci, que ele forjou um laudo pericial na prisão, dizendo que estava doente, já ia ser liberado, sendo que nesse caso, como são muitas vítimas, elas acompanharam e receberam uma informação de que o laudo era falso. E elas conseguiram, a tempo, intervir, demonstrar isso, impedir que ele fosse solto à época. Isso foi feito pela já falecida presidente do Grupo Vítimas Unidas, Vana Lopes. Então, isso mostra apenas como um exemplo de como é importante que a vítima tenha o direito, querendo, de acompanhar também a execução da pena. É bem interessante. Então, e aí passa a vigorar, e isso vai ser maravilhoso, né? Uma outra coisa que eu queria, nós falamos um pouquinho antes, que é a justiça restaurativa, né? Falar um pouco sobre a justiça, que eu acho que é um meio adequado, né? Um dos meios, né? Que veio também. Na verdade, essa é uma confusão muito comum.
inclusive até na primeira resolução que teve do CNJ, eles, eles reproduziram esse erro, né, que é um erro muito básico, e colocava, por exemplo, que na justiça restaurativa tinha que ter acordos recíprocos. Veja, a vítima não tem que fazer um acordo, não tem reciprocidade. Primeiro que ela foi vítima, então é todo um paradigma completamente diferente. Primeiro a gente tem que ter em mente, não existe justiça restaurativa. São práticas restaurativas que variam de tipo de acordo com a vitimização. Por exemplo, hoje fala-se muito no caminhar restaurativo. Nós podemos ter práticas restaurativas somente com vítimas. Você junta, faz aqueles ciclos reflexivos que nós fizemos, né, chamado de psicoeducação também na psicologia, com as vítimas que foram atendidas pelo projeto Defenda-se do Instituto Pró Vítima. Então, nós dávamos aulas de defesa pessoal, advogado, psicólogos, e também tínhamos semanalmente esses grupos reflexivos para que as vítimas, então, pudessem juntas trabalhar os traumas e construírem soluções. Isso é um tipo de prática restaurativa. A conferência vítima-ofensor é outro tipo de prática restaurativa. Nós temos as conferências familiares no Reino Unido aí aplicáveis para os casos de violência doméstica, que são... Mas o que tem de comum quando envolve o agressor participando da prática restaurativa, Carmen? O que tem de comum é que o pressuposto é a assunção de responsabilidade. Nós não podemos mais confundir instrumentos que são processuais com prática restaurativa. Nós não vamos procedimentalizar a prática restaurativa. O que significa? No contexto da prática restaurativa, não tem sentido você falar em presunção de inocência, não tem sentido você falar em contraditório, não tem sentido você falar em ampla defesa. Tudo isso são ferramentas que foram desenvolvidas para a proteção do réu. Sim, são ferramentas legítimas, mas ela tem um contexto específico de aplicação, que é o processo. Então, é como se nós tivéssemos dois caminhos. Você tem o caminho litigioso, que pode resultar ou não numa condenação, e você tem o caminho que são das práticas restaurativas, que além de resolver se ele vai receber uma pena ou não, ele tem a oportunidade de se autorresponsabilizar e ajudar na cura daquela vítima. Ajudar, e isso... Para mim, todo mundo fala, prisões não resolve tudo mais. Então, o que resolve? Porque para mim não existe ressocialização possível de uma pessoa que não assume que errou. Então, tem que partir do ponto inicial. Não é a vítima que é posta em xeque. O ponto inicial é: eu errei. Eu fiz isso. Como já é feito hoje no acordo de não persecução penal. Eles falam impropriamente em confissão. Não é uma confissão, é uma assunção de responsabilidade. É o básico. Sim. Uma pessoa que não admite que errou, ela nunca vai estar pronta para ser ressocializada e não errar mais. Isso é o mínimo. Aí, eu queria até citar como exemplo, uma que eu sou bem fã, são as conferências familiares no Reino Unido nos casos de violência doméstica. Como que é feito lá? É feito como se fosse citar um exemplo, um depoimento especial às avessas. Por quê? Você coloca na sala o autor da violência doméstica, o promotor, o juiz, o advogado, e aí tem, às vezes, uma pessoa representante da comunidade, em uma sala. Em uma outra sala separada, fica a vítima assistindo por vídeo com uma pessoa de confiança dela acompanhando. E aí inicia-se a prática restaurativa, e se ele começa com essa questão de não assumir o seu erro, a vítima pode intervir e fala que aquilo para ela não satisfaz, não assumiu o erro. Uma outra vantagem da prática restaurativa, de uma forma geral, é dar respostas para a vítima. Porque a vítima, numa conferência, por exemplo, vítima-ofensor, ela consegue entender,
Por que ela foi escolhida como vítima? Isso é algo que ela fica batendo naquela tecla e ela se culpa. E também a gente ajuda até no processo de desvitimização para entender que ela foi escolhida aleatoriamente naquele metrô, entendeu? Não teve nem nada que ela fez que contribuiu para ela ser escolhida. Por exemplo, eu tive uma situação de conferência que eu fiz vítima ofensor pelo projeto AVARC, que a vítima, ela virou para o ofensor e falou que ela trabalhava com o carro dela, que ele foi uma receptação de veículo. E para que ele entenda a dimensão do dano que ele fez com aquela receptação. Ela falava que ela trabalhava como vendedora de roupas de porta em porta. E mais, o pai dela precisava fazer transfusão de sangue toda semana. E com a conduta dele, isso atrapalhou toda aquela organização da vida diária. Então ele conseguiu entender que aquilo que para ele, ele sabia que era errado, mas não tinha dimensão de quanto isso afetaria a vida daquela vítima. E no projeto AVARC, 100% dos casos atendidos não houve nem reincidência do réu e nem o que nós chamamos de reincidência vitimal. As vítimas também não foram novamente vítimas. Então, isso é algo que contribui em muito para uma sociedade mais pacífica. Bacana, é bem avançado isso, né? É uma coisa bem muito bacana. Então vamos lá falar um pouquinho do Instituto, né? Embora você já tenha falado algumas coisas, mas vamos falar do Instituto Provítima, né? Dos objetivos dele e esses projetos maravilhosos aqui que você já citou alguns, mas que eu gostaria que você falasse, que é o Defenda-se, né? O Infovítimas e o Vozes que Acolhem, que eu achei bem interessante. Então, o Instituto Provítima ele foi criado há 4 anos atrás, e após encerradas as discussões do grupo de trabalho na Câmara de Deputados do Estatuto da Vítima. Mas também surgiu da constatação que eu percebi no projeto AVARC do MP que a sociedade me procurava muito e queria atuar lado a lado, queria ser partícipe da solução do problema. E numa estrutura do Ministério Público, esse tipo de trabalho sempre tinha esbarrava em alguma regra, alguma burocracia. Então, eu criei o Instituto Provítima, tanto para aprovar o Estatuto da Vítima, difundir a ciência vitimológica. Então, nós temos uma revista internacional de vitimologia e justiça restaurativa, que nós temos artigos de professores da Califórnia, da Itália, da Espanha, também de todo o Brasil. Vocês podem enviar esses artigos, ela é de fluxo contínuo, nós temos edições semestrais, mínimo de 12, máximo de 20 páginas. E a submissão ela é gratuita. Nós temos qualis B2, então você, inclusive, vai incrementar o seu currículo mandando o artigo para lá. Nós temos também diversos projetos, né? Tem o infovitimas.com.br, que foi feito, então, justamente com a Associação Portuguesa de Vítimas. E se vocês entrarem no infovitimas.com, que é a versão, então, em inglês, vocês vão conseguir até comparar como é a proteção da vítima no Brasil, na Espanha, na Grécia, na Alemanha, e ver que lá é bem claro que é tratado como direitos humanos das vítimas. O direito à informação é um direito humano, direito à comunicação é um direito humano, direito à reparação do dano é um direito humano, e assim por diante. Então, é uma virada de chave importante. E fica a dica para vocês indicarem para as pessoas que foram vítimas e elas querem ter assim uma noção, tentar entender, vou ter uma audiência, o que vai acontecer? Eu vou encontrar com o réu, não vou encontrar? Então tem toda é como se fosse uma cartilha bem abrangente, mas numa linguagem fácil e acessível a qualquer um, né, que não precisa ser formado em direito para entender o que está escrito lá. Aí o segundo projeto que nós temos é o Vozes que Acolhem, que foi idealizado pela advogada Ana Carolina Soares, que também é mestre pela PUC, e nós vamos às escolas. Então, nós capacitamos os professores, os servidores da rede pública de ensino
e ensinamos, esclarecemos dúvidas de como eles podem identificar sinais de violência, de comportamento estranhos em crianças e adolescentes e acionar a rede de apoio respectiva. Desculpa, gente. Um outro projeto é o Defenda-se, que foi feito em parceria com o Instituto Paulo Kobayashi, com o apoio do Ministério da Mulher. E nós atendemos 1.000 vítimas no ano passado. Nós demos aulas de defesa pessoal. E é importante, quando a gente fala de aula de defesa pessoal, nós não estamos ensinando as mulheres a bater nos homens. Não é isso. Elas se posicionarem contra as mulheres. Às vezes, você está numa postura de luta, numa base, num metrô, num ônibus, aquilo já inibe o agressor de chegar perto de você. Você já está se defendendo. Isso, a forma de olhar, então, altivez. Então, tudo isso, além de algumas técnicas para se desvencilhar rapidamente de uma situação de risco, foram ensinadas e aprendidas por todas as participantes do programa. Nós, durante esse tempo, também, no ano passado, fornecemos um acompanhamento jurídico de cada caso. Então, ela dava informações básicas, quer o promotor, quer o juiz, se juntaram ou não, o seu advogado juntou o documento que ela pediu, se não juntou. Então, ela teve toda essa assistência que reduzem muito a ansiedade e a expectativa das vítimas e uma projeção mais segura de quando o caso dela seria resolvido. E um acompanhamento psicológico, e também tivemos a fisioterapeuta que avaliou como elas começaram no início do programa e como elas terminaram. E, por fim, nós tivemos, então, esses círculos reflexivos das vítimas sobre temas do trauma, da questão do empoderamento, da questão da violência, relacionamento tóxico. Então, durante um ano foram trabalhadas diversas questões que envolvem a vitimização e como elas devem se posicionar diante de cada um desses problemas. Que maravilha, né? É bem abrangente, né? E aí, por exemplo, se uma pessoa tiver com uma dificuldade, uma mulher que foi vítima e ela precisar de auxílio, por exemplo, de psicólogo, advogado, vocês também atendem? Existe esse trabalho? Atualmente, nós não. A gente está para lançar a segunda edição do projeto Defenda-se, mas o projeto, o Instituto, ele atende todas as vítimas, homens, mulheres. Nós temos parceria com a FAM e nós desenvolvemos uma metodologia, juntamente com a professora Júnia Lacerda, que é psicóloga da USP, justamente de gerenciamento de crises. Né? Então, não é um projeto que você procura, uma psicóloga vai te ouvir um dia, vai te confortar e segue adiante. Como a professora Jônia diz, não é Alexa, né? Não é psicologia Alexa. É uma psicologia que não é uma terapia. Nós não vamos investigar as causas profundas da sua infância, do porquê você se envolveu ou não no relacionamento tóxico, mas nós vamos voltar para você aqui e hoje do seu problema, aquele problema concreto. Foi vítima de um roubo. Então, qual é aquele problema? O que precisa ser trabalhado? Ou perdeu um ente querido numa enchente. Então, vamos trabalhar. Por isso que são de 8 a 10 sessões para fazer com que haja a desvitimização. Então, o foco é desvitimização e não uma terapia. É importante que isso fique muito claro. E o advogado, também nós não substituímos a defensoria pública, nós damos orientação jurídica do que é possível fazer em cada caso concreto. Muito interessante. É como se fosse uma psicoterapia breve, né? 10 sessões é o suficiente ali, quer dizer, suficiente para tratar daquele ponto, né? Que é muito interessante, né? Então tem várias coisas, quem quiser ingressar Infovítima, não, é Provítima. Provítimas.org. Pode mandar um e-mail para o contato@provítimas.org e nós dizendo qual tipo de atendimento que você gostaria, se é psicológico, se é jurídico, que um voluntário nosso irá atendê-lo. Tá, ok. E é interessante porque tem vários temas, eu vi a revista também, tem os textos todos, os artigos são bem interessantes, né? Que é muito importante. E nosso horário estourou, né? Que foi muito bom. Então, eu quero te agradecer, Celeste. Tem mais alguma coisa que você queria falar, que faltou aí para falar? Acho que abrangeu bastante, né? Só agradecer muito a oportunidade e reiterar, se vocês puderem ajudar na pressão da opinião pública
para... até tem o abaixo assinado de Basta de Violência, assine o Estatuto da Vítima da Change.org, já tem mais de 30 mil assinaturas, ou então já encaminhar para o seu senador, para a sua senadora, um e-mail, um WhatsApp, ou uma conversa, o telefone que eles tiverem em proximidade, ressaltando a importância da aprovação dessa lei. Maravilha. Então, tá bom. Celeste, eu te agradeço muito, né? Eu acho que foi bem importante falar a respeito desse tema. E também para você que assistiu o nosso podcast de hoje, eu agradeço e até o próximo podcast. Até mais. Tchau.